Olá turma, bom dia, boa tarde, enfim. Né? Este é um meio que eu achei da gente ter uma visão melhor do conteúdo, em vez só daquelas aulas práticas que nós temos lá no Zoom, né, naquele aplicativozinho, onde vocês me escutam, mas a interatividade fica um pouco mais difícil. Então o que vai acontecer aqui? Tá? Vou colocar esse vídeo, disponibilizar ele no YouTube para vocês, certo? Vocês vão assistir esse vídeo, vocês vão ver ele, e quando a gente for para a nossa videoconferência lá pelo aplicativo do Zoom, né, então aí eu vou abrir apenas o aplicativo para a gente tirar as dúvidas do que vocês não vão entenderem aqui, certo? Então o que é que a gente vai estudar hoje? Tá? Potências dos números inteiros, certo? Já vimos na nossa última aula pelo aplicativo, né, a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração de números inteiros, certo? Então agora a gente vai seguir a linha do cronograma do nosso livro didático, continuando com a propriedade da potência em números inteiros. Lembrando que potência é um assunto que a gente viu ano passado, no sexto ano, né? Como a gente viu esse assunto no sexto ano, então ele não vai ficar muito difícil para a gente agora aqui no conteúdo do sétimo ano, tá? Então, propriedade da potência. Todo mundo já sabe, enfim, todo aluno do sétimo ano é para saber que potência ou potenciação é a multiplicação de fatores iguais, né? Vamos a um exemplo. 2 elevado, né? Não 2 sobre 3, e sim 2 elevado à terceira. É uma forma comum dos alunos errarem até a pronúncia, colocando em vez de 2 à terceira, 2 sobre 3, e aí a gente está, né, falando de forma errada, pois não estamos falando de frações, e sim de potência. Tá? 2 elevado à terceira, o que é isso? Se isto é uma potência, e potência é a multiplicação de fatores iguais, então eu vou pegar o 2, repeti-lo ele pela quantidade que o meu expoente me pede, 1, 2, 3, repetimos o 2 3 vezes, entre eles a gente coloca o sinal de multiplicação. E aí basta a gente resolver a continha de multiplicar. 2 vezes 2, que é 4. Pega o resultado dessa multiplicação, multiplica logo pelo número seguinte. 4 vezes 2, 8. Tá? Para a gente entender melhor a potência. Né? Quando eu tenho essa configuração, bom, entendendo melhor potenciação então. Vamos entender melhor. Né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, sempre que eu tiver esta configuração, 2, o número maior, é a minha base. O 3 aqui eu chamo de expoente. E o 8, que é a resposta deste cálculo, é a minha potência. Tá? Então, de novo, potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Tá? Então, vamos para os exemplos. A diferença aqui, pessoal, é porque lá no sexto ano a gente trabalhou apenas com números naturais, né, que vai do zero até o infinito. Aqui não, aqui a gente está trabalhando com números positivos e números negativos. Então, vamos lá. Mais 7 elevado a 2, tem que pegar esse 7 e repetir 2 vezes, né? Então, vamos lá. Pronto. Mais 7, que multiplica mais 7. O que é que a gente pode fazer primeiro? Ou você trabalha com os algarismos primeiro e depois vai para a regra de sinais, ou faz os sinais primeiro e depois vai para os algarismos. Não tem problema. De qualquer forma, você vai encontrar o resultado. 7 vezes 7, 49. Na multiplicação, mais com mais, dá mais. Né? Resolvemos. Mais 7 elevado a 2 é igual a mais 49. Menos 7 elevado a 2. O processo é o mesmo. Menos 7 que multiplica menos 7. 7 vezes 7, 49. Menos com menos, mais. Né? E assim por diante, a gente vai fazer o próximo do mesmo jeito, né? Ambos do mesmo modelo que a gente fez. Não tem segredo. Multiplicação de fatores iguais.
7 vezes 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7. Tudo bem. Mais com mais é mais. Mais com mais é mais. Menos com menos é mais. Mais com menos, menos. Então nós temos dois números que na hora de fazer os seus cálculos da potenciação, né, os sinais também se permaneceram aqui. Isso acontece sempre? Não, depende do cálculo. À frente. Como é que a gente faz agora para resolver exercício de potenciação que envolva, né, expoente 1 e o expoente 0? Para a potência que envolve expoente 1, o que a gente viu lá no sexto ano é que todo número elevado a expoente 1 é o próprio número. Então aqui mais 9 e aqui menos 9. Segredo nenhum, né? Número positivo ou número negativo elevado a 1 vai dar o próprio número. Menos 2 à terceira. Menos 2, menos 2, menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos 2 elevado a 2. Pronto. Tá? 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Menos 2 elevado a 1, como nós explicamos aqui, como foi dito aqui, todo número elevado a 1 é o próprio número. E todo número elevado a 0, conforme a gente viu lá no sexto ano, todo número elevado a 0 equivale a 1. Não importa se ele é positivo ou negativo, a resposta sempre vai ser 1 e esse 1 positivo, ok? Aqui, pessoal, apesar de ter mais números, o processo é o mesmo, já que a base é igual, tá? Então, nós vamos repetir a base, tá, ó, e nós vamos somar esses expoentes, porque nós estamos multiplicando, tá, ó. 4, se não tem ninguém aqui é 1, então 4 mais 1 mais 5, então no final eu tenho menos 2 elevado à 10ª potência, né? E aqui também não tem ninguém, é 1. Então fica menos 3 elevado a 8 menos 1. Então eu tenho menos 3 elevado à 7ª potência. Tá? Nesse caso eu não estou querendo resolver isso aqui, só demonstrar as propriedades. Potência de potência, ó. Potência de potência, eu tenho duas potências em um único logaritmo, certo? Menos 4. Então, neste caso aqui, tá? Nós vamos fazer o quê? Pegar esses dois carinhas aqui e vamos multiplicar. E a base, eu vou repetir. Então, menos 4 elevado a 5 vezes 2. Então, eu tenho menos 4 elevado a 10. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Mais 8 elevado a 2 vezes 3. Mais 8 elevado à 6ª potência. Tá? A última propriedade, potência de produtos. Então, eu tenho menos 5 que multiplica menos 4. Esse menos 5 elevado a 2. Esse mais 4 elevado a 1. E lá fora eu tenho um expoente 3. A potência 3. Então, neste caso, nós precisamos fazer a propriedade como se fosse a propriedade distributiva. Tá? Então, nós precisamos multiplicar aqui, ó. Então, o que é que nós temos? Menos 5, 2 vezes 3 elevado a 6, né? E vai multiplicar mais 4, 1 vezes 3, 3. Tá? Então, vou colocar aqui a nossa resposta. Tá? Menos 5 elevado a 6, que multiplica mais 4,
elevado a 3. Como as bases são diferentes, eu só quero a redução. Tá? Agora, se fosse para calcular, fazer o cálculo final, eu teria que resolver esta potência separada e esta potência separada, depois pegaria os dois valores e multiplicaria. Tá bom? Aqui não tem ninguém, é 1. Aqui também não tem ninguém, então o expoente é 1. Tá? Então, fica menos 8. 1 vezes 3, 3, que divide mais 2, 1 vezes 3, 3. De novo, não me interessa aqui a questão da resolução final, tá? Apenas estou reduzindo e demonstrando a propriedade. Mas, professor, tem uma coisa que eu não entendi. Por que ele sempre é 1? Né? Nós falamos que todo número, como no exemplo agora há pouco, elevado a 1, não é o próprio número? Né? Então, se eu colocar só um númerozinho aqui, se eu quiser colocar ele em forma de potência, eu elevo a 1. Porque a resposta de 9 elevado a 1 é o próprio 9. Por isso que a gente sabe que todo número que não tem um expoente aqui em cima, eu posso expressar ele em forma de potência, né? Desta forma, tá? Colocando 1 ali como expoente, tá bom? Fica aqui as propriedades. Já vimos aí todo o conteúdo referente a esta aula de hoje. Agora vamos para a nossa atividade. Exemplozinho aqui, 3 questõezinhas para a gente poder entender melhor esse conteúdo, beleza?